Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Seja bem-vindo ao nosso curso do Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa 12ª aula. Estamos estudando a parte 1 do Catecismo, que tem como título Eu Creio. Estamos na seção 2, que trata da profissão de fé cristã, dos símbolos da fé católica. E no artigo 1º da seção 2, o nosso tema é Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é o início do símbolo ou credo dos apóstolos. E nesse encontro de hoje, especificamente, dentro desse artigo 1º, nós vamos tratar no parágrafo 1º do tema Creio em Deus. Antes, porém, de começarmos o nosso encontro, eu gostaria de pedir a você, caso você goste desse vídeo, curta aí no YouTube, divulgue o nosso canal no YouTube, conheça o nosso site, conheça os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, divulgue os nossos vídeos, ajude-nos a alcançar o maior número possível de pessoas. Nós temos esse canal no YouTube fornecendo uma catequese inteiramente gratuita para ajudar a todos nós católicos a crescermos na fé. Fique conosco. Pode virar a página. Os itens 185 a 197 fazem uma introdução ao nosso tema, que é o estudo do credo, o estudo do símbolo dos apóstolos. A Igreja, desde o início, procurou sintetizar em fórmulas relativamente concisas o conteúdo da fé, de tal modo que os discípulos pudessem compreender, de modo que os primeiros cristãos pudessem compreender, afirmar o conteúdo de sua fé. A primeira forma de sintetizar a fé católica está exatamente na invocação da Santíssima Trindade. Quando o nosso Senhor diz aos discípulos, no momento próximo de sua ascensão, que eles deveriam fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava dando aí a primeira síntese da fé católica, que é essa invocação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a primeira fórmula de identificação daquilo que é o conteúdo da fé. A fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que está em São Mateus, capítulo 28, verso 19. Com o passar do tempo, a Igreja ampliou essa declaração. Surgiu então um primeiro credo, uma primeira declaração um pouco mais ampla daquilo que nós devemos crer. Aquilo que era a crença, a fé apostólica. E por isso nós chamamos essa primeira declaração de credo apostólico ou de símbolo dos apóstolos. Existe uma antiga tradição dizendo que esse símbolo dos apóstolos, esse credo apostólico, que é composto de 12 proposições, é o resultado da contribuição de cada um dos 12 apóstolos. Disso nos dá a lembrança ninguém menos que Santo Ambrósio de Milão, lá no século IV.
O símbolo dos apóstolos, que nasce no século I, é depois ampliado para um outro símbolo, chamado símbolo ou credo niceno-constantinopolitano, resultado das declarações de fé do Concílio de Niceia, em 325, e do Concílio de Constantinopla, em 380. Por isso, credo niceno-constantinopolitano. É interessante anotar que a existência de dois credos ou de dois símbolos não são contraditórios. Na verdade, o credo apostólico é tão válido quanto o credo niceno-constantinopolitano. Ele é apenas mais sintético, mas ambos expressam com beleza a fé católica. A partir daqui, nós vamos continuar o nosso curso, o nosso encontro de hoje, tratando de maneira cuidadosa, lenta e minuciosa do credo dos apóstolos. A primeira questão é: por que essas declarações de fé? Por que essas fórmulas que sintetizam a fé católica são chamadas de credo ou de símbolos? Vamos lá. Primeiro, chamamos de credo porque ambas começam com a palavra creio. No caso do credo dos apóstolos ou símbolo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. No caso do credo ou símbolo niceno-constantinopolitano, creio em um só Deus. E na fórmula em latim, o creio se diz credo. Por isso se usa a palavra credo. Usamos também a palavra símbolo por uma questão cultural. Segundo o item 188 do Catecismo, a palavra grega symbolon significava a metade de um objeto quebrado. Por exemplo, um sinete, que podia ser representativo de um negócio, de um acordo, de um contrato, que era apresentada como um sinal de reconhecimento entre duas pessoas. As partes eram quebradas e dadas a duas pessoas distintas. Quando essas pessoas se reuniam, cada uma apresentava o respectivo símbolo, de modo que eles pudessem se juntar e formar um todo, não é? Um todo harmônico como antes. Então, o símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolo passa em seguida a significar coletânea, coleção, sumário. Então, o símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Antes de começarmos a análise do Credo dos Apóstolos, vamos pensar na sua própria descrição. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apesar de tratarmos no Catecismo e nesse curso do Credo dos Apóstolos, do símbolo dos apóstolos, vale também lembrar da dicção do Credo niceno-constantinopolitano, que assim reza: Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. O capítulo 1 da seção 2, parte 1 do Catecismo, no item 198, começa com o título Creio em Deus Pai. A nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, o começo de tudo. O credo começa, portanto, com Deus, pois o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o nosso símbolo começa invocando Deus Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus. Item 199. Essa afirmação é fundamental. É fundamental para a fé católica e é fundamental para cada um de nós que a professa. Quando eu digo que sou católico, essa minha condição de católico tem um início. Eu sou católico por quê? Eu me digo cristão por quê? O princípio de tudo, a raiz da fé, a origem da cristandade, a origem da fé católica é crer em Deus Pai. Então tudo começa com essa afirmação. Aparentemente simples, mas na verdade é essencial e fundamental de toda a nossa existência. Creio em Deus Pai. O símbolo niceno-constantinopolitano, ele não diz creio em Deus Pai, ele diz creio em um só Deus. Observe que não há contradição entre o início do credo católico, do credo dos apóstolos, creio em Deus Pai, com o início do credo niceno-constantinopolitano, creio em um só Deus. O primeiro, o credo dos apóstolos, enfatiza a crença no Deus Pai de todos nós, enquanto no credo niceno-constantinopolitano enfatiza-se a unicidade de Deus. Creio em um só Deus, Pai, e segue o credo. O item 201 nos fala de Israel. Bom, por que nós católicos, nós cristãos, temos essa relação com Israel? Veja bem, Israel é o povo oriundo da descendência de Abraão. E Abraão é a pessoa a quem Deus chamou e se revelou inicialmente. E a partir de Abraão, Deus constituiu um povo. E a partir desse povo, Deus constituiu um reino. E a partir desse reino, Deus constituiu uma cultura, uma civilização. E dentro dessa civilização, dentro deste povo, dentro deste reino, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a sua mãe, para, por meio dela, encarnar-se e tornar-se homem. Por isso nós temos essa relação íntima com Deus. Essa relação íntima, com Israel. Nesse item 201, o Catecismo nos lembra uma palavra, uma mensagem de Deus ao povo de Israel, que para eles, culturalmente, tem um valor enorme, e para nós também, por herança, tem um valor enorme,
que é aquele Shema Israel, que está em Deuteronômio 6, 4, 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Essa síntese, vamos dizer aqui, da fé judaica, que nós, de certa forma, absorvemos também, na unicidade de Deus, está presente no início do nosso credo, do credo niceno-constantinopolitano. E no item 202, nós vamos verificar que o próprio Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio ao mundo, que se fez homem, reafirma a unicidade de Deus. O item 203 e também o item 204 aborda a questão de Deus ter se revelado a Israel por meio do seu nome. Deus se revelou ao povo de Israel como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de seus pais, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Porque quando você quer se revelar a uma pessoa, se dar a conhecer, e esse é o propósito de Deus, você começa a mostrar você mesmo, quem você é, o seu nome. Nós sabemos que os descendentes de Abraão, num determinado momento da história, foram para o Egito por causa de uma fome na terra. E lá viveram por muitos anos em paz. Mas em um determinado momento histórico, isso é lá pelo ano 1600 a.C., talvez 1700, os egípcios escravizaram os descendentes de Abraão, aquele povo que mais tarde vai ser o povo de Israel. E durante 400 anos eles foram escravos dos egípcios. Mas Deus levantou um profeta, Deus constituiu um homem que foi o libertador do povo de Israel, dos descendentes de Abraão do Egito. E esse homem é Moisés, nos lembra aqui o item 205 do Catecismo. E nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, que Deus se revela a Moisés por meio de uma sarça, de um arbusto que queima, mas não se consome. E de dentro daquele arbusto que misteriosamente queima e não se consome, Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então dá a Moisés a ordem de ir ao Egito resgatar o povo que está escravizado. E nesse mesmo item 205, Moisés, ainda com muito medo, muito temeroso, pergunta a Deus: mas eu vou ao soberano da nação mais poderosa do mundo determinar que ele liberte escravos? E ele vai me perguntar: quem é você, rapaz? E eu vou dizer que eu estou indo em nome de quem? Moisés pergunta qual é o nome de Deus. E Deus dá uma resposta muito interessante. Deus diz: eu sou aquele que é. O nome de Deus, o nome com que Deus se identifica para Moisés: eu sou. Isso é muito mais do que um enigma, porque quando se diz eu sou, Deus está traduzindo ali a sua eternidade. Ele não veio a existir e ele não vai deixar de existir. Ele é, no passado, no presente e no futuro, o mesmo Deus. Ele é sempre, de eternidade a eternidade. No item 206, o Catecismo nos diz que quando Deus se revela dessa forma misteriosa, dessa forma incrível, ele está mostrando a Moisés a sua infinitude. O próprio Moisés vai escrever depois o Salmo 90 e ele vai dizer assim: antes que os montes nascessem, que se formassem a terra e os mares, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse texto do Salmo 90, escrito provavelmente no final da vida de Moisés, vai mostrar que ele compreendeu bem
quando, diante da sarça ardente, ele pergunta: quem está me enviando? Eu vou dizer a Faraó que estou indo em nome de quem? Eu sou aquele que é desde sempre e que será para todo sempre. Então, no item 207, o catecismo está nos dizendo que essa expressão, essa forma de se definir, eu sou, mostra também outro elemento, outra característica de Deus, que é a fidelidade eterna. Deus nos será sempre fiel. Deus estará sempre conosco. O próprio Jesus diz isso aos discípulos: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não só é o Criador de todas as coisas, mas é o Deus fiel que nos acompanha por toda a nossa vida. Diante dessa presença misteriosa de eu sou, aquilo que sou, eu que sempre existi e que sempre existirei, que não tenho começo e não terei fim. Quando Deus se revela dessa forma ao homem, à humanidade, a humanidade reconhece, nos diz o item 208, a sua pequenez, a sua insignificância, a sua existência absolutamente irrelevante diante de uma divindade tão grandiosa. E nessa pequenez, nessa insignificância, o homem se sente atraído e acolhido por esse Deus Todo-Poderoso. E, ao mesmo tempo, nessa grandeza de Deus, diante da pequenez do homem, nós percebemos a santidade de Deus. Por respeito a Deus, Moisés retira a sandália dos seus pés, porque ele percebe que aquele lugar é santo, porque foi ali que Deus lhe falou. Eu me lembro também de Isaías, capítulo 6. Isaías diz que quando morreu o rei Uzias, ele teve um êxtase, onde ele pôde contemplar a glória de Deus, onde ele pôde ver anjos voando diante do trono de Deus. E Isaías imediatamente cai em êxtase e diz: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. O item 209 nos conta que, por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia o nome de Deus. Na leitura da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, o nome revelado por Deus é substituído pela expressão Adonai, que nós traduzimos para o português como Senhor, e que no Novo Testamento será chamado em grego de Kyrios. Esse é um título com o qual os discípulos se referem a Jesus, mostrando aí também a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vira a página. A expressão eu sou traduz também um Deus de ternura e de compaixão, um Deus de amor. Ainda nesse episódio da saída do povo de Israel do Egito, nós temos um momento em que Moisés sobe ao monte Horebe, para estar com Deus, e ele demora. E o povo, então, movido por uma falta de fé e de desobediência, constrói um bezerro de ouro para ter aquele bezerro de ouro como seu Deus. Mas Deus aceita a intercessão de Moisés e perdoa o povo. Deus vai sempre perdoar as nossas falhas e os nossos pecados, sempre que nós estivermos arrependidos, dispostos a mudar, e sempre que pedirmos o seu perdão. Na Igreja Católica, nós fazemos isso por meio do sacramento da reconciliação. Esse é o nosso item 210. No item 211, nós vemos que Deus, eu sou, também é fidelidade, e é fidelidade eterna. O nome divino eu sou exprime a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade e do pecado dos homens e do castigo que ele merece. Nos itens 212
e 213, quando Deus diz a Moisés, eu sou, quando Deus se identifica como eu sou, como aquele que é, ele está dizendo também que ele é imutável. São Tiago, na sua carta, escrita aí no final, na segunda metade, óbvio, do século I, ele diz que não há em Deus nem mudança, nem sombra de variação. Deus é imutável. Deus é completo, é perfeito, é santíssimo. Ele não pode ser melhor do que ele já é, porque ele é o sumo bem. Ele não pode aprender, porque ele já é onisciente. Ele não pode adquirir novos poderes, porque ele já é onipotente. Quando se diz eu sou, nós estamos pensando em um Deus que é completo, é perfeito, é amoroso, é tudo, em todos os lugares e em todos. Item 213. O item 214 diz que a expressão aquele que é verdade e amor. Nessa expressão, eu sou, ou aquele que são as expressões com que Deus se revela a Moisés na sarça ardente, nós temos duas grandes características de Deus: a verdade e o amor. Vamos ver esses dois tópicos agora. Vira a página. Item 215. Deus é a verdade. O Salmo 119, versículo 160 diz: o princípio da tua palavra é a verdade. Nas tuas normas temos a justiça para sempre. Deus é a verdade. Aquilo que existe por si só, aquilo que existe e a partir dali todas as outras coisas ganham existência. Deus é o princípio de todas as coisas, é o elemento fundamental de tudo o que existe. Nele, todas as coisas existem, e nada existiria se não existissem nele. Portanto, ele é a única verdade. No item 216, nós lemos que a verdade de Deus é sua sabedoria, que comanda toda a ordem da criação e o governo do mundo. Deus é verdade e Deus é também sabedoria plena, abundante e perfeita. E quando Deus entra em contato com o homem, Deus quer partilhar com o ser humano essa verdade absoluta, essa sabedoria absoluta, a bondade absoluta, a relação de amizade que Deus quer ter com o homem. É a relação por meio da qual ele quer partilhar conosco essas suas características, essa sua essência de amor, de verdade, de bondade e de sabedoria. É o essencial do item 217. Os itens 218 ao 221 nos fala de uma outra característica de Deus, que está contida nessa expressão eu sou, ou aquele que é. Deus é amor. E esse amor de Deus está manifestado na história de Israel, quando Deus acompanhou esse povo e manifestou o seu amor, apesar de toda a infidelidade do povo ao longo da história. O amor que Deus tem para com o ser humano é o amor comparado de um pai por um filho, é o amor comparado de um homem pela sua esposa. Só que o amor de Deus é eterno, é imutável, é infinito. Essas comparações são apenas figuras de linguagem. Por mais que você ame o seu filho, por mais que você ame o seu cônjuge, o amor de Deus por você é muito maior. São João, na sua primeira carta, diz: Deus é amor. Ali São João está definindo a essência de Deus. Deus é puro amor. Não existe outro elemento
que compõe a essência de Deus, senão o amor. Esse é o item 221. Finalizando esse parágrafo 1, o Catecismo nos ensina e nos diz das consequências de crermos em Deus, de amá-lo com todas as nossas forças e por toda a nossa vida. Qual o significado disso? Veja o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. Jó 36, 26. E por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido, como nos ensina Santa Joana d'Arc. Significa viver em ação de graças, pois se Deus é o único, tudo o que somos e tudo o que possuímos vem dele. Que é que possuís que não tenhais recebido? 1 Coríntios 4, 7. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Salmo 116, 12. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens, pois todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Significa usar corretamente das coisas criadas. A fé em Deus, a fé no Deus único, nos leva a usar tudo o que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, e a desapegar-nos das coisas na medida em que nos desviam dele. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade, como na oração de Santa Teresa de Jesus. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, pois só Deus basta. Os itens 228 a 231 resumem todos aqueles que falamos até agora. Fique conosco e vamos à próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.